De volta aqui com o último bloco do Manhã Boa Nova desta segunda-feira, 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Hoje tendo aqui a Renata, a Adriana, também o Wilder na apresentação, Cláudio Palermo. Vanessa hoje está de folga, amanhã retorna aqui na apresentação junto comigo do Manhã Boa Nova. Nós temos aí a participação da Eliette Ribeiro, sempre com entrevistas, matérias a respeito de saúde. Vamos acompanhar. O Departamento de Medicina Física e Reabilitação da Associação Paulista de Medicina, APM, vai realizar uma reunião científica para abordar intervenções em reabilitação no paciente pós-acidente vascular encefálico, AVE, na fase aguda. O evento é organizado pela doutora Aide Sayuri Hirai, que é diretora científica da Sociedade Paulista de Medicina Física e Reabilitação. E é com ela que nós vamos falar. Doutora Aide, como se caracteriza o acidente vascular encefálico? Na verdade, o acidente vascular encefálico ele é comumente conhecido como derrame, ou às vezes o pessoal fala AVC, né? Então é o termo mais popularmente conhecido. Ele tem pode ser de dois tipos, né? Ou isquêmico ou hemorrágico. Então, isquêmico é quando por algum motivo a gente tem uma obstrução do fluxo sanguíneo. Hemorrágico é quando tem um sangramento ou um rompimento de um aneurisma, alguma coisa assim. E por conta desse sangramento ou dessa interrupção do fluxo sanguíneo, a gente vai ter alguns sintomas, né? Então, tem pacientes que evoluem com perda de força muscular, alteração de sensibilidade, alteração da fala, do comportamento. Isso vai depender muito do local onde foi a AVC e dessa extensão. Então, com essas alterações, né, que a gente acaba trabalhando. Então, a medicina física e reabilitação entra justamente nessa fase de reabilitação do retorno funcional desse paciente pós o acidente vascular encefálico. E, doutor, o que difere o pós-acidente vascular encefálico na fase aguda da fase mais amena? Então, na verdade, assim, qual que, na verdade, foi o objetivo desse evento? O que acontece é que o fisiatra, ele acaba pegando o paciente muito na fase crônica, e a gente sabe que a reabilitação, ela tem que começar já o quanto antes, né, o mais precoce possível, para a gente conseguir evitar deformidades, conseguir orientar melhor o paciente, os familiares, prevenção de dor. Então, a gente tem muito que atuar nessa fase mais aguda. Então, normalmente, o paciente, depois do AVC, essa fase inicial, principalmente 6 meses após, é o período que o paciente tem maior recuperação, seja da parte motora, da parte cognitiva. Então, é esse período que a gente tem que atuar e atuar de forma bem incisiva. Doutora Aide, quais são as sequelas para o paciente, como a senhora comenta aí, após os 6 meses, que não tem esse tratamento adequado pós o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral? É muito importante essa atuação precoce, justamente para a gente prevenir qualquer deformidade ou o paciente evolua com uma dor incapacitante. Então, esse atendimento já inicial vai favorecer não só a recuperação do paciente, como também o entendimento de todos os familiares e cuidadores que estão envolvidos no processo. E, doutora, para quem deseja obter mais informações a respeito dessa questão da reabilitação de paciente pós-AVE, é algum canal de comunicação? A gente tem algumas informações disponíveis no site da Associação Paulista de Medicina e também na Associação de Medicina Física e Reabilitação, a Associação Brasileira. Aí pode encontrar algumas informações ou até contato. Então, qualquer dúvida que precisar, pode procurar esses dois sites. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro. Achei interessante aqui que enquanto estava rolando a matéria, você fez uma pergunta para o Wildo, faz aqui no ao vivo. O fato se as pessoas são resistentes a fazer acordos nessa seara de direito de família. Qual que é a experiência no consultório? Muito resistente. A ideia mesmo é ficar brigando. Porque eu entendo que é uma maneira de continuar junto. E sempre mostro isso para as pessoas. Vocês terminaram uma aliança de um afeto, de um amor, mas querem manter uma aliança de ódio, porque isso alimenta. Né? E ficam recorrendo à sua área jurídica, porque não levou na escola, porque atrasou, porque não entregou 5 minutos dentro do horário, enfim. Mas a aliança continua. É uma maneira doentia de se relacionar,
Mas também traz muito gozo. Ah, ganhei isso, infernizei por causa daquilo. Então, mas será que não é uma questão de mudar o enfoque? Porque você pode continuar convivendo, mas de uma forma sadia. O fato de você fazer uma aliança com o seu ex-cônjuge em benefício dos seus filhos, né, para que essas crianças cresçam saudáveis, sejam adultos saudáveis, né, faz com que você conviva com a pessoa de forma sadia, né? Mas você sabe o grande drama é que nem sempre a gente tem os adultos. Sadios. Nem sempre você tem um adulto, nem doente. Muitas vezes eles são mais infantis do que as próprias crianças. Quantas vezes você vê os filhos trazendo uma orientação muito mais madura de posicionamento, de escolhas, de decisões, que os pais não conseguem ter? Né? Então, às vezes, a gente parte de uma premissa equivocada, que há 2 adultos ali maduros o suficiente para tomar essa decisão, que vai ao encontro do que você estava falando. Qual é a ideia de terceirizar essa consciência? Porque são crianças que vão perguntar para professor, para papai e mamãe, o que pode e o que não pode. O que na minha infância era muito pertinente. A gente perguntava se podia abrir a geladeira, se podia pegar uma fruta. Hoje em dia não se tem mais isso. Mas aí você, às vezes, esbarra lá na sua praia do jurídico para perguntar para o papai juiz, para a mamãe juíza, se pode ou não pode. O que, a princípio, se é uma pessoa madura, um espírito maduro, pela própria consciência, ele saberia. Ele jamais precisaria ser acionado para pagar 1 litro de leite para o filho. Na verdade, eu acho que o viés dentro do ensinamento cristão é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? De respeitar o próximo e nesse sentido, você respeitando, você acaba exercendo a vida e esses deveres de forma mais realista e mais fácil. Mas realmente, infelizmente, o ser humano é muito complexo para isso. Por uma razão muito simples. Quando a gente fala de respeito, também você está pensando numa mente mais amadurecida. Mas nesse estágio, nós estamos ainda muito infantis. Não gosto, não quero. Isso são adultos de 40 anos. Por que você não vai fazer isso? Porque eu não gosto dela. Porque eu não quero. Se você tiver uma reação dessa numa criança de 2 anos, é bastante pertinente. Mas num adulto, aspas, de 40, ela é mais frequente do que a gente possa imaginar. Muito frequente. Né? Então, na verdade, não é um adulto, é uma criança. Aí faz sentido que o juiz ou a juíza determine se a criança vai na escola ou não, se vai pagar o leite do filho ou não, se vai responder pela formação dessa criança ou não. Agora, acontece, Udo, quando tem esses casos assim, que o casal se separou, que o pessoal relata, eu estou fuçando lá o Facebook dele, o Instagram, está passeando, se divertindo. Sobretudo quando esses pares já estabelecem novos vínculos afetivos, né? Aí vem a vingança. Aí fica muito mais persecutório esse jogo. Né? Então, se ele foi passear, ele tem dinheiro para comprar o leite. Se ele fez isso, ele tem dinheiro para pagar uma escola mais cara. Aí você fica procurando pelo em ovo para... Eu falo, por mais que seja uma aliança de ódio, continua sendo uma aliança. É que é difícil para a gente imaginar que algumas pessoas ainda se alimentam desse tipo de vibração. Né? Mas a gente tem que imaginar que muitos ainda, né, muito respeitosamente eu faço esse comentário, mas ainda se alimentam do UFC. Né? Então não é muito distante prazer, disso. Né? Daquela violência, daquele espetáculo, né? Que, enfim... É que existe no inconsciente aquele acerto, né, de que essa família deveria permanecer. E não está ocorrendo, o que lá no mundo espiritual se programou. É claro, aqui o livre-arbítrio determina os caminhos, segue o livre-arbítrio, mas você busca sempre aquela insatisfação em relação à vida da outra pessoa, porque deveria fazer parte da sua, que foi um planejamento espiritual. Aí fica aquilo... Uma remoendo, ligação que ainda se estabelece, né? Você falou das redes sociais, hoje elas são cada vez mais utilizadas pelo judiciário como prova, né? Como prova. Como prova. Na área de família, porque tem essa questão da vingança, às vezes usando essa palavra feia, né? Mas também em todas as áreas, cada vez mais o discurso daquilo que você fala para o juiz e aquilo que você vive na rede sua... social. Porque a rede social, como diz uma pessoa que eu admiro muito, o Karnal, né? É irreal. Você pôs o selfie, você pôs o prato de comida, o passeio e só o lado bonito da vida, né? Ninguém põe desgraça, né?
E aí, para o juiz, você fala uma outra realidade. Então, peraí, até onde é realidade? E o novo código hoje dispôs para nós, advogados, uma coisa que chama ata notarial. Então, você consegue ir lá com o seu computador ou com o seu celular no cartório e o cartório, ele te diz que aquilo que está na página naquele dia existe. Então, não adianta depois a pessoa dizer que ela ir lá e tirar. Apagar, enfim. né? Então, a gente tem que ter, volto a dizer, muita responsabilidade no agir, no falar, saber que tudo tem consequência. Não adianta falar uma coisa para o filho e também para Viver colocar uma o outra, filho né? contra o pai e gerar uma alienação parental, que seria um tema para um outro dia, de tão extenso que é, né? E, enfim, mas as pessoas têm que ter esse tipo de responsabilidade mesmo hoje para a gente poder viver melhor, viver em paz, ser mais tolerante, literalmente, viver. né? A vida é Porque- tão rápida, né? A gente tem que sair daqui melhor, temos que evoluir, não é esse o preceito? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Vamos acompanhar agora o Celso Santos com o Arte e Espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Recordando as palavras de Cleide Alves, a arte é a mais fidedigna expressão do sentimento humano. Sua linguagem é comunicativa, tendo sido veiculada em todos os tempos e em diferentes espaços na tentativa de difundir o belo. Para ressaltar a importância da arte, o convidado de hoje já é conhecido de todos vocês, mas hoje vou entrevistar o André Marouço, espírita e cineasta. Seja bem-vindo, André. A primeira pergunta: como e quando você chegou ao espiritismo? Eu entrei pela primeira vez em um centro espírita com o objetivo de conhecer a doutrina aos 19 anos de idade, mas a doutrina, de uma certa forma, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu recebi uma educação católica, eu estudava em colégio católico, mas também tinha uma ligação muito grande com a Umbanda. Cheguei a ter uma ligação com o Candomblé, isso na fase infante, no início da fase da adolescência, né? Mas aos 19 anos de idade, na época, minha noiva, né, passamos por um acidente automobilístico, e eu tinha um amigo em televisão que falava as coisas que me acalmavam, e ele era espírita. E me lembro que na casa de minha mãe havia um livro, Os Mensageiros, de Chico Xavier e André Luiz, e eu abri aquele livro e foi um grande reencontro, né? Como se uma grande névoa fosse retirada e eu finalmente pudesse compreender os grandes enigmas existenciais humanos, né? Então aí eu fui para as casas André Luiz, o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, em Santana, para poder começar os meus estudos, receber a fluidoterapia, né? Através do passe, frequentar palestras. Me matriculei no curso de doutrina e desde então passei a beber dessa mensagem bendita da doutrina dos Espíritos. Bacana. Acredito que para a grande maioria de nós tenha sido este reencontro com a doutrina que esclarece, não é mesmo? A próxima pergunta é para o André cineasta. Esta eu tenho certeza que todos querem saber sobre a motivação, start, de onde veio a força para encarar este desafio. André, como surgiu a ideia de produzir o primeiro filme? Quando foi em 2008, nós sentimos uma necessidade grande de ofertar condições para que jovens estudantes de audiovisual, de cinema, enfim, tivessem oportunidade de colocar a mão na massa, por assim dizer. Então a gente lançou o primeiro concurso, né, de curtas-metragens espíritas, que foi protagonizado pela Mundo Maior. Naquela ocasião nós recebemos mais de 100 roteiros de jovens estudiosos da sétima arte, roteiros que tinham por objetivo explicar trechos, um capítulo específico,
de O Livro dos Espíritos. Entre esses 100 nós escolhemos 8 roteiros, fizemos os 8 primeiros curtas-metragens, e o projeto ele nasceu com o objetivo de reunir depois aqueles curtas-metragens em um único filme, em um filme de longa-metragem. Então, daí adiante, nós nos debruçamos para escrever esta peça, que seria a peça maior, por assim dizer, a peça que iria aos cinemas. Então, nasceu o Filme dos Espíritos. Isso em 2009, entre 2009 e 2010, tanto os roteiros, né, os curtas-metragens, quanto o roteiro da peça maior, quanto o processo de produção, finalização, e o filme foi distribuído em 2011. E para nós foi uma grata satisfação, especialmente com os resultados alcançados, que superaram bastante as nossas estimativas. Muito bacana. André, como ainda tenho outras perguntas, vou fazer o seguinte: amanhã a gente continua, ok? Então amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, a segunda parte desta entrevista com o espírita e cineasta André Marosso. Forte abraço e até amanhã. Até amanhã, Celso Santos, com mais um Arte e Espiritualidade. A gente está falando de família, aí tem a questão do direito. Queria saber, primeiro, a opinião da Renata. A parte religiosa pode auxiliar numa família mais harmoniosa, evitando aí até muitos conflitos que a gente vê atualmente? O que você acha? Eu acredito que sim, desde que não haja excesso. Eu acho que tudo que é excessivo pode partir por um radicalismo. Então, eu acho que o bom espírito, aquele espírito cristão de você não fazer com o outro que você não gostaria que fizesse com você, que independente da religião que você tenha, né, você siga. Então, eu acho que isso sim, do ponto de bem genérico. Agora, aquela coisa fervorosa, radical, eu acho que prejudica em tudo, inclusive no relacionamento matrimonial e no relacionamento com os filhos. Penso que o nosso dever hoje em educar é educar a tolerância e ensinar para as crianças o todo. Eu não acho, eu penso como mãe que eu não tenho nem o direito de impor ao meu filho uma fé, né? Eu acho que eu tenho que ensinar ele a fazer o bem, a respeitar o próximo. Eu batizei ele, mas não significa que ele vá seguir aquilo que eu acho certo. Mas Sim. eu tenho o dever de ensinar para ele tudo. Todas as religiões e todas as, sei lá, as disciplinas, como a gente ensina na escola, instrumentos musicais, idiomas, enfim. Acho que o papel do educador é esse. Na separação, eu acho que ajuda sim, desde que não haja beligerância e extremismo nesse sentido, né? Porque às vezes as pessoas também casam com religiões diferentes e no curso do processo ou casam com a mesma religião e depois no curso do relacionamento um muda e aí também começa a briga porque mudou de fé. Então, eu acho que o respeito é a base de tudo, né? Penso A gente isso. tem 2 minutos para encerrar o programa, Hildon. Sua mensagem final aí nesse feriado de Dia da Consciência Negra. Você, mesmo que tenha sido vitimado por qualquer tipo de violência, procure não responder com violência. Em hipótese alguma, isso significa não correr atrás dos seus direitos. Mas faça isso sem uma vibração odiosa, porque senão a gente acaba cometendo a mesma falta do seu agressor. Diz que o exemplo arrasta, né? Então, vamos mostrar o quanto nós amamos uns aos outros, todas criaturas de Deus. Vamos dar mais exemplos desse amor, para contaminar esses que ainda se encontram ainda tão longe dessa proposta. Então, a ideia de hoje é contaminar pelo exemplo. Então, vamos mostrar nosso afeto pelos nossos irmãos, independente das diferenças de cor, de social que eles tragam. Quero agradecer sua participação aqui, viu, Renata? Foi Eu muito que bom. eu que agradeço o convite. E a gente volta amanhã, a partir das 8 horas, horário de Brasília, aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Bom feriado, até amanhã. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.